Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias ou aplicativos, o que você tiver acesso aí. Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 3, versículo 7. Hebreus 3, a partir do versículo 7. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenho contemplado as minhas obras. Por esse motivo, me indignei contra esta geração e declarei: o coração destes está sempre se desviando e não reconheceram os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira: esses jamais entrarão no meu descanso. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante todo o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que na realidade nós nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Amém? Curvem suas cabeças. Senhor meu Pai, nós te louvamos, Senhor Jesus, por essa noite, te agradecemos. Somos gratos a Ti, Senhor Jesus, por estarmos contigo na Tua casa. Obrigado, Senhor, por essa semana. Obrigado pelas Suas bênçãos, pelos Teus livramentos. Obrigado, Senhor, porque neste momento nós estamos com os corações, as mentes abertas para receber a Tua palavra, para que possamos crescer mais e mais e evoluir perante a Tua palavra. Senhor, nos ensina, Senhor, como tratarmos, como, Senhor Jesus, tomarmos decisões, escolhas certas, para que no momento do erro nós possamos estar voltando de volta para os Teus braços e nos relacionamentos de novo contigo, porque Tu és o nosso Pai, nós somos os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Estamos falando aí em Hebreus 7. Perdão, estou meio... Mas Hebreus está falando sobre a questão do coração, de você não deixar o seu coração se corromper, deixar que o seu coração se embruteça, endureça, mas que você tenha um coração mole, para que o seu relacionamento com Cristo não venha a ser prejudicado por causa do seu coração. Porque muitas das vezes nós, como os filhos, nós queremos fazer beicinho, nós queremos fazer birra, e ficamos embrutecidos e não damos lugar à evolução do relacionamento com Cristo Jesus. E o relacionamento é isso, é exatamente isso. Sempre crescimento, sempre evoluir, sempre ter mais intimidade, sempre crescer mais. Mas por causa que nós ficamos fazendo birrinha, nós decidimos que o nosso relacionamento não vai prolongar. E aqui logo no início do versículo vai dizer: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a voz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação lá no deserto. As pessoas no deserto deixaram o seu coração se embrutecer, se endurecer, e por isso ficaram 40 anos passando por dificuldades no deserto. Nós não vamos passar por isso, porque nós temos um novo coração, um coração que nós recebemos de Cristo, um coração de carne. E para tratar sobre isso, nós vamos falar sobre duas pessoas, dois homens, que passaram por essas situações. E por causa da decisão que eles tomaram de deixar o seu coração endurecer ou não, eles tiveram um fim ou um resultado ao qual chegaram. E nós vamos falar de Judas e de Pedro. E por causa do seu pecado, do pecado de traição que eles cometeram, eles tomaram uma decisão no seu coração de endurecer ou amolecer o seu coração. Esses dois homens tiveram a mesma atitude de traição,
mas tiveram resultados diferentes após serem confrontados por Cristo Jesus. E nós vamos fazer um paralelo entre esses dois homens. Primeiro, as quedas de Judas e de Pedro apresentam um grande paralelo. Em ambos os casos, houve uma longa história de desvios no coração, que culminaram na traição. Ou seja, já vinha acontecendo durante um bom tempo essa situação no coração, até culminar na traição de Cristo Jesus. Mas há também grandes diferenças significativas naquilo que foi sendo gerado no coração desses dois homens. Primeiro vamos falar de Judas. A queda de Judas apresenta para nós uma advertência e chega a nos causar vertigem, nos causa náusea. Por quê? Às vezes quando nós falamos em Judas Iscariotes, hoje em dia nós olhamos com um nome assim, você colocaria o nome do seu filho de Judas? Acho que não, né? Mas nós temos Pedros para todos os lados aí. Por quê? Por causa de uma decisão. E se nós formos olhar a atitude de Judas e a atitude de Pedro, não tem muita diferença. Todos eles foram traidores de Cristo. Pedro, ele era um homem bom. Judas era um homem bom, escolhido e preparado por Deus para realizar uma grande missão. Eu quero que quando você ouça a palavra Judas, que você se lembre que ele era um dos 12 escolhidos por Cristo Jesus para ser um dos seus seguidores, aqueles que eram mais próximos de Cristo Jesus. E ele tinha recebido uma grande missão, ele conviveu intimamente com o próprio Jesus e que tinha todas as condições para ser fiel até o fim e ser um homem muito, muito santo. Mas qual o problema de Judas para ele ter caído num abismo tão profundo, tão fundo? Nós devemos nos lembrar que não foi só Judas que traiu Jesus, não foi somente ele. Os outros, além também de Pedro, todos os outros também traíram Jesus, todos os outros apóstolos, embora de um modo diferente, e até o próprio Pedro, que era o príncipe, o principal dos apóstolos, também traiu Cristo Jesus. Mas nós estamos nos baseando hoje nessa palavra, exatamente nas duas pessoas de Judas e Pedro. Duas histórias que nos colocam diante do mistério do mal. Porque a palavra de Deus vai dizer que o homem já nasce sendo mal. E por causa disso, aqueles dois homens, assim como nós temos um abismo de maldade dentro de nós, que existe no coração de todo ser humano. E sem dúvida, a história desses dois homens é uma advertência muito importante para nós. Judas, antes de cair, ele se corrompeu totalmente. Ele já vinha alimentando, já vinha regando essa traição no seu coração. No início, Judas ele seguia Jesus com retidão. Havia na sua alma, como na alma de todos os outros apóstolos, uma ambição humana que é normal. Todos nós temos algumas ambições. E essas nossas ambições, elas são alheias ao que Cristo nos colocou no nosso destino, daquilo que nós somos predestinados, nosso chamado. Nós temos um chamado para exercer aqui na terra, mas nós temos algumas outras ambições que não têm nada a ver com aquilo que Cristo separou para nós. Todos os outros apóstolos também tinham isso, e com Judas não era diferente, ele também tinha essas ambições. E eram ambições pessoais, interesses mesquinhos, mas estavam no segundo plano por enquanto. Enquanto ele conheceu Jesus, começou a caminhada com Jesus, o seu interesse era sim colaborar com a missão de Cristo Jesus, colaborar com o Senhor. No entanto, com o passar do tempo, essa situação foi se invertendo, se tornando o contrário, e as ambições pessoais de Judas, não devidamente subjugadas, porque enquanto ele caminhava com Cristo Jesus, quanto mais ele conhecia Cristo Jesus, assim como nós, quanto mais nós caminhamos com Cristo, quanto mais nós caminhamos com Ele, as nossas ambições pessoais, mesquinhas, têm que ser subjugadas a Cristo Jesus. O problema de Judas foi que ele não subjugou as suas ambições pessoais à missão que Cristo tinha lhe dado.
E pouco a pouco, as suas ambições, esse mal que estava enraizando no seu coração, foi ganhando terreno. E dado o momento, o apóstolo Judas percebeu com nitidez que a proposta que Jesus tinha feito para ele já não era absoluta no seu coração. Mas o que estava reinando no seu coração eram as suas ambições pessoais. Então, em lugar de ele matar as suas ambições, de ele aniquilar, o que ele fez? Ele preferiu mantê-las e colocá-las em primeiro lugar na sua vida, em vez de colocar Cristo Jesus em primeiro lugar. E a partir daí ele foi desenvolvendo na sua alma um câncer, um processo de infecção que foi generalizado no seu corpo. E esse câncer se chama egoísmo. Porque ele sabia que Cristo Jesus tinha uma missão e que o resultado da missão que Cristo tinha para si e para os seus discípulos resultaria na salvação de toda a humanidade. Mas Judas escolheu a sua ambição. E o seu coração foi se endurecendo e se distanciando de forma acelerada de Cristo Jesus. A sua consciência foi se desbotando, perdendo todas as cores. E ele começou a fazer até o pior. Como é que o cara andava com Cristo Jesus e começou a meter a mão e roubar o dinheiro? Judas, aquele homem que começou bem, que era um homem bom, que tinha ações retas, que tinha no seu coração o desejo de colaborar com o mistério de Cristo, de trazer o reino de Deus para a terra. Deixou corromper o seu coração e agora estava metendo a mão e roubando o dinheiro da bolsa de que ele era encarregado. E o pior, era encarregado de cuidar daquilo. Era responsabilidade dele e ele começou a roubar. E a partir disso, ele começou a perder a confiança em Cristo Jesus, porque ele não era um homem de confiança, e ele começou a perder a confiança nas outras pessoas, porque ele que não merecia confiança. E ele passou a olhar cada vez mais com os olhos críticos, começou a criticar dentro do seu coração. E quando a mulher chegou e derramou um perfume, derramou um bálsamo nos pés de Jesus, ele disse: esse bálsamo poderia ser vendido e pegar o dinheiro e dar aos pobres. Ele começou a criticar as coisas. O egoísmo, a ambição dele, o câncer que estava gerando dentro dele começou a sair para fora pela sua boca. Porque o que está dentro do seu coração é o que fala a sua boca. E toda a ambição de Judas começou a transparecer pelas suas palavras. E ele passou a olhar tudo de forma crítica, e até chegar após sucessivas decepções, ele começou a odiar Cristo Jesus. Aquele homem que ele tanto amava, que ele tanto admirava, se transformou em ódio, por causa da que ele deixou gerar dentro do seu coração. E finalmente, cumulou em uma traição. E agora vamos falar de Pedro. Pedro, pelo contrário, ele nunca perdeu a sua retidão interior. Ele começou a seguir Jesus no arranque, abnegado. Pedro era cavalo doido. Pedro, ele tinha um motor 2.0. Com ele não tinha caô, não. E da mesma forma ele era generoso. E ele tratava com amor. E por amor, exatamente por amor, ele conseguiu seguir até o fim, seguiu a Cristo até o fim. No entanto, a sua natureza generosa e ardente era frágil. Pedro era que nem o Pet, pronto para tudo, bora Pet. Olha, viu? Bora. Mas ao mesmo tempo, toda essa vontade de Pedro de fazer as coisas, de chegar na frente, de proteger, de ser o cara de colocar o peito na frente, ao mesmo tempo, deixou que ele se tornasse uma pessoa com a natureza frágil, fraca. E apesar de tantas advertências que ele recebeu, e advertências carinhosas, que Cristo Jesus chegava de forma carinhosa a Pedro e advertia ele quanto àquilo que estava crescendo no coração dele, mas ele, de forma presunçosa, preferiu ignorar as advertências de Cristo Jesus.
Cristo sempre estava advertindo Pedro: ei, por aqui. Ei, Pedro, não, é assim. Mas Pedro estava ignorando, ele estava de forma presunçosa, se achando: não, eu dou conta disso. Ele estava indo pela própria força. Assim como Judas, Pedro ele tinha uma visão demasiado humana da missão de Cristo Jesus. Ele achava que tudo poderia ser pela força do braço. Ele não atribuía a devida importância à oração. Quantas vezes que nós vemos ao longo da passagem de Jesus chamando a atenção de Pedro, mas provavelmente várias outras vezes Jesus teve que censurar Pedro, assim como ele censurou Pedro lá no Monte das Oliveiras, devido à oração. Se Pedro estava caminhando 3 anos com Jesus, como é que Pedro não conseguia passar 1 hora de oração com Jesus? Pedro acabou adormecendo. Ele era o primeiro cara que chegava, ele estava sempre com a mão aqui, no cabo da espada, sempre pronto para agir, mas no momento mais importante que seu mestre estava suando sangue de desespero, em que Jesus acabava de avisar que estava indo para Jerusalém, e lá ele deveria ser entregue na mão dos fariseus e seria morto, e Pedro consegue adormecer, consegue dormir. Frequentemente também Pedro ele julgava as coisas sem a perspectiva da fé, porque Cristo quando falou: olha, eu vou para Jerusalém, e lá eu vou ser entregue na mão dos pecadores, e lá eu vou ser morto. E Pedro, com um carinho superficial, com aquele amor dele superficial, ele tenta de forma emotiva fazer que Cristo desista da sua missão, desista do cumprimento cabal da vontade do Pai para Cristo, que ele viesse a se sacrificar na cruz. Parecia tão bonito Pedro dizer: não, Jesus, não diga isso, você não vai morrer não, vai dar tudo certo. Nós não vamos permitir que você morra. Mas Pedro, nesse momento, ele também já estava enganado. Ele deixou florescer no seu coração a perspectiva humana, sendo que ele deveria caminhar pela fé. Se tudo que Cristo, até aquele dado momento, tinha avisado, tinha falado e tinha acontecido, será que dessa vez Jesus estava errado, dizendo que deveria morrer na cruz e entregar a sua vida? E Pedro dizer: não, Jesus, não vai acontecer isso, tem outra forma, a gente pode... sei lá, eu tenho uma espada aqui, a gente pode procurar outras aí e vamos resolver isso na espada. Ei, se Cristo vem pregando a todo momento, falando de amor, falando para amar os seus perseguidores, amar os bárbaros, amar os romanos, amar todos aqueles que julgavam, todos aqueles que perseguiam, que lutavam contra você. E de repente, Pedro ainda após 3 anos, no momento que ele está chegando, no momento decisivo, Pedro ainda não entendeu. Pedro ele agia de forma muito presunçosa. Ele achava que às vezes talvez ele poderia estar sabendo mais do que Jesus Cristo. E ele chega de forma presunçosa até se achar, porque Cristo fala: olha, todos vocês vão me abandonar. E Pedro: não, eu não. Mesmo que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Pedro se achava mais homem do que os outros. E o resultado é que Pedro foi surpreendido naquela mesma noite. Ele foi surpreendido pela própria fraqueza. Ao mesmo tempo que ele estava pronto para puxar a espada para qualquer um, ele foi surpreendido pela sua fraqueza. E caiu impotente quando ele negou a Jesus. Nós estamos, portanto, diante de 2 modalidades de queda. A modalidade de queda de Judas e a modalidade de Pedro, ambas inquietantes. Porque ninguém quer passar pelo que passou Judas. Mas será que se você passasse pelo que Pedro passou, você conseguiria retroceder e aceitar o perdão de Cristo? Porque Cristo já nos perdoou. O problema é que às vezes nós não nos perdoamos. E nós vivemos culpando a nós mesmos, sendo que Cristo já liberou o perdão sobre nós.
A primeira queda de um homem que era bom, Judas, mas que se deixou corromper por ambições egoístas. E até a mais completa dureza do coração. Porque o perdão de Cristo também estava liberado para Judas. Mas o coração dele estava tão duro. Assim como em Hebreus 3:7. Ele não conseguiu ouvir a voz e deixou o seu coração se endurecer. E a outra de um homem que igualmente a Judas, olha só. Judas e Pedro eram igualmente homens bons. Mas Pedro não deixou de ser reto. Apesar da sua presunção. E apesar de se tornar extremamente vulnerável. Mas para isso, era preciso que esses homens tomassem uma decisão final, para que eles tivessem um resultado final. E Judas, ele deixou o seu coração se endurecer. E a história de Judas nos adverte para que o perigo que existe na falta de pureza, na intenção dos nossos corações. Porque às vezes nós temos boas intenções, mas às vezes a intenção que nós temos, ela está nascendo exatamente do egoísmo. E é muito comum, é comum demais, que os nossos ideais, mais elevados que eles sejam, eles estejam misturados com egoísmo. Eles estejam misturados com a avareza. Eles estejam misturados com a vaidade. E isso aconteceu com a maioria dos apóstolos, embora que eles quisessem honestamente colaborar com o mistério de Cristo, com a instauração do reino de Deus aqui na terra. Eles tinham também as suas pretensões menores de vaidade. Eles queriam sentar à direita de Cristo quando chegasse no reino dos céus. Quantas vezes Jesus teve que corrigi-los quanto a isso? Eles ficavam se discutindo entre si qual era o maior deles no reino dos céus. Aí Jesus vem, chama uma criancinha e fala: aqui, ó, é maior que vocês. Todos os apóstolos passaram por essas coisas. Eles queriam ser postos sobre lugares de honra. Queriam um sentar à direita, o outro sentar à esquerda. Mas isso também aconteceu com Judas. Só que os outros apóstolos, eles souberam, durante a caminhada com Cristo, eles souberam combater essas sementes que iam nascer nos seus corações. Porque nós somos humanos. Quando nós estamos caminhando com pessoas importantes, com pessoas de relevância, às vezes a gente, começa a andar assim, aquele problema de coluna que você tinha some. Você começa a se achar muito importante, porque você está andando com alguém importante. Isso aconteceu com os apóstolos. Mas eles, durante a caminhada, durante o momento que eles foram andando com Cristo, que eles foram desenvolvendo intimidade, eles conseguiram combater essas ambições que foram gerando em seus corações. Só que Judas não conseguiram combater. E principalmente Judas, ele não se preocupou com isso, não se preocupou com essa ambição que estava gerando no seu coração. Ele se deixou dominar e, como consequência, ele se corrompeu. Agora, com Pedro, nós aprendemos que a presunção nos afasta de Jesus. Quando nós confiamos na força do nosso próprio braço, nós achamos que estamos com Cristo. Nós estamos caminhando com Ele aqui. Mas, na verdade, nós já estamos nos afastando cada vez mais. Porque nós estamos caminhando com Cristo, mas nós não acreditamos no poder da Sua palavra, nós não acreditamos no poder dos milagres. Nós acreditamos que vamos resolver na força do nosso braço, na força do nosso salário. Pedro, ele teve inúmeras oportunidades de perceber que ele já não estava em total sintonia com Cristo.
Quantas vezes Cristo chamou e censurou a Pedro? Quantas vezes? Ele foi repreendido várias vezes por Cristo Jesus. Isso deveria ativar um sinal na cabeça de Pedro para dizer para ele: ei, tem alguma coisa errada. Algo não está certo, algo errado não está certo. Pedro deveria se ligar nisso. Ele sempre tinha a melhor das intenções, sempre nas suas falas, sempre nas suas ações, ele tinha a melhor das intenções. Mas a sua animação e a sua vontade de sempre ter uma resposta, isso o colocava sempre em atrito com Cristo. Pedro já não acertava todas. Uma hora, Cristo estava falando: Pedro, isso quem te revelou foi o Pai que te revelou, foi o Espírito Santo. Aí daqui 10 minutos, Jesus está olhando para Pedro e falando: Satanás! Que inconstância é essa que Pedro estava vivendo? Essas coisas deveriam ativar o sensor do Homem-Aranha que havia em Pedro. Mas Pedro já estava tão desligado que ele não percebia isso, que ele já estava em atrito com Cristo. Repetidas vezes Cristo Jesus avisou Pedro: quando chegar em Jerusalém, vai dar ruim para mim. Mas Pedro, ele deixou crescer no seu coração uma relutância com a morte de Cristo. Jesus estava falou várias vezes, mas Pedro estava relutante, ele não queria aceitar que Cristo deveria morrer na cruz. Ele queria encontrar uma outra resposta, talvez ser o discípulo preferido, aquele cara que teve uma ideia mirabolante e livrou Cristo da cruz. Não, Jesus, vamos atrás de outra pessoa, vamos escolher qualquer outra pessoa aí. Vamos escolher talvez André, vamos colocar André para morrer na cruz. O problema é que Pedro, ele ainda esperava que Jesus tomasse Roma pela força. Ele esperava que Jesus livrasse o povo pela força da espada. Pois assim como os judeus esperavam um libertador que viesse pela força, que fizesse uma revolução, a força armada, eles queriam uma oportunidade de vingança contra os seus opressores. Mas aí chega Jesus Cristo falando: ei, não, você tem que amar esses doidão aí. Não é vingança. Então era muito difícil para Pedro aceitar isso. Por isso ele estava sempre esperando que Jesus desse uma ordem: Pedro, pega a espada, é agora. Ele sempre estava esperando que Jesus não falasse em amor, mas falava: Pedro, chega de amor, vamos passar a faca geral. Era isso que Pedro estava esperando. Ele ainda não tinha entendido a mensagem de Cristo Jesus. E Pedro, ele passou por um processo de enfraquecimento do seu coração. E sua mente sempre estava pensando numa ação alucinante de retomada de poder. Queria dar o golpe. Ele não percebia que Jesus estava chamando a sua atenção a todo tempo. Pedro, não é isso. Pedro, é o amor, é para isso que eu vim. E com isso estamos indo para o final. Yes! Oh, 22 minutos. Oh, glória. Pela primeira vez. Qual a diferença, queridos, do ato de Pedro e do ato de Judas? Nós temos duas diferenças. Nós temos dois homens que caíram no mesmo ato de traição, mas a principal diferença entre as histórias de Judas e de Pedro está exatamente no seu desfecho, no resultado final. Os dois traíram, ambos se afastaram de Jesus, mas Pedro terminou bem. Ele reassumiu a sua condição de apóstolo, e ele chegou até a ser chamado de rocha firme, de que Deus necessitava para a sua igreja. Olha só, o Pedro, o cara doidão, ele foi afirmado como a pessoa que a igreja precisa. Daquele cara que quando você chama, ele diz: bora, foguete não tem ré. Esse era Pedro.
Ao passo que Judas, ele terminou de uma forma muito ruim, num horrível suicídio. Então, por que essa diferença? Porque chegando o momento em que eles perceberam o próprio erro, que esse momento que ele sempre vai chegar na nossa vida, sempre vai chegar o momento em que nós percebemos o nosso erro. E esse momento é pela graça de Deus. Porque imagina se nós nunca percebêssemos e continuássemos sempre errando. O problema é que Judas, ele ficou preso apenas no remorso. Ele ficou preso na humilhação por causa da sua consciência. Porque o remorso, ele produz uma humilhação na nossa consciência. E nós ficamos presos nesse remorso. Porque o pecado produz isso. E por isso ele se desesperou. Mas Pedro, pelo contrário, ele foi além. Ele passou pelo processo de remorso. Ele passou pelo processo que o pecado produz. E ele chegou ao arrependimento. E o arrependimento traz a cura. O problema é que Judas não passou por todo o processo, ele não aguentou a pressão. A palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas se o salário do pecado é a morte, Cristo Jesus, Ele é a vida, Ele traz cura, até mesmo que você venha estar morto por causa do pecado. Cristo Jesus te chama de volta para um novo relacionamento. E você venha renascer de novo. Mas Pedro, Judas, naquele momento, assim como está lá em Hebreus 3:7, ele não conseguiu ouvir a voz do Espírito Santo e endureceu o seu coração, embruteceu o seu coração, não ouviu a voz do Espírito Santo, não amoleceu, porque Cristo estava à porta. Enquanto Jesus ele estava caminhando, levando as chicotadas, sendo açoitado, ele estava pensando em mim, estava pensando em você, mas principalmente ele estava pensando em Pedro, ele estava pensando em Judas. Ele estava enviando os seus pensamentos. Estava falando: Judas, isso aqui não é por sua causa. Isso é para você. Naquele mesmo momento, Jesus estava pensando em Judas. Ele já tinha liberado o perdão para Judas. Ele queria ressuscitar no terceiro dia e reencontrar Judas juntamente com os discípulos. Ele queria que Judas estivesse lá no derramamento do Espírito Santo. Ele queria ver lá do céu, ver Judas pulando, falando em línguas estranhas, juntamente com os discípulos. Imagina que testemunho poderoso seria Judas restaurado, cheio do Espírito Santo, ganhando toda Jerusalém para Cristo Jesus, falando: eu traí a Cristo Jesus e Ele me perdoou dos meus pecados e me trouxe vida. Imagina que testemunho poderoso seria Judas ganhando tantas vidas para Jesus, se ele não tivesse embrutecido o seu coração e aceitado e ouvido a voz do Espírito Santo. Se ele tivesse ouvido que havia uma solução. Existe uma diferença entre o remorso e o arrependimento. A humilhação do remorso, ela consiste na decepção que sofremos a respeito de nós mesmos. Porque Judas e Pedro, eles estavam decepcionados com eles mesmos. Como é que eu caminhei 3 anos com o Mestre? Como é que eu andei 3 anos com o Autor da vida e eu o traí? Eles estavam decepcionados consigo mesmos. É isso que produz o remorso. Mas a contrição, o arrependimento, ele é
Produz dor, sim, produz dor, mas é dor de amor que nós sentimos por ter ofendido a Cristo Jesus, por ter ofendido a pessoa de Deus. Fique de pé. Todos os dias, até mesmo sem perceber, nós erramos, nós cometemos pecado durante a nossa vida, e de uma hora ou outra, vez volta à nossa consciência aquela lembrança daquele pecado, e o diabo quer causar dentro de nós o remorso, quer que nós nos sentimos decepcionados conosco mesmo. E isso causa uma grande tristeza, isso causa uma pressão exterior. Isso vai nos forçando cada vez mais para baixo e vai vindo ideias ruins sobre a nossa cabeça, sobre a nossa mente. É isso que o diabo quer, que nós ficamos presos debaixo da decepção, debaixo do pecado, presos debaixo dos nossos erros, sendo que Cristo já liberou o perdão para nós, Ele já liberou uma nova vida para nós. Nós precisamos chegar até o momento do arrependimento. Nós precisamos passar pelo período do remorso. Ouvir, assim como está em Hebreus 3:7, ainda hoje, ouvir a voz do Espírito Santo. Se hoje ainda ouvirdes a minha voz, e não endurecerdes o vosso coração, nós chegaremos até o momento do arrependimento. Aquele arrependimento que causa dor por amor. Dor porque nós ofendemos a pessoa mais santa, o nosso Pai. O remorso, ele vem e nos encerra em nós mesmos, no nosso eu. Mas o arrependimento, ele nos abre para as outras pessoas. Por isso, o simples remorso produz intranquilidade, tristeza, desespero, ruína. Mas o arrependimento nos leva à paz, nos leva à alegria, nos leva à esperança. E nos dá um sentido porque nós devemos lutar, porque nós devemos mudar. O arrependimento nos cura e nos vivifica. Hebreus 3:7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Eu os convido a fechar os vossos olhos. O Espírito Santo tem algo para te dizer essa noite. Hoje. Ele tem algo para te dizer. Então comece a amolecer o seu coração. Comece a receber o coração de carne, o coração maleável, o coração tratável, um coração em que o Espírito Santo pode chegar e abraçar e fazer morada. Ei, aquele pecado que você cometeu no pensamento, por ações, por palavras, não importa. Tem resposta. Tem perdão. Tem Cristo Jesus. Ele te chama hoje para você amolecer o seu coração, para você viver o verdadeiro arrependimento. O remorso não tem lugar mais na sua vida. A decepção não tem mais lugar na sua vida. Como você pode trair a pessoa de Cristo Jesus, aquele que entregou a sua própria vida para você? Como você pode fazer isso? Ei, Cristo Jesus, ele está levando as chicotadas. Cristo Jesus, ele está sendo esbofeteado. As pessoas estão batendo na cabeça dele, estão dando socos, cuspindo, maldizendo. Cristo Jesus, ele está carregando uma cruz tão pesada durante um bom tempo, caminhando em direção ao Calvário. Ele está sentindo uma dor extrema, a dor da solidão, a dor do pecado. O seu Pai, o seu amado Pai, o puro e santo Criador dos céus e da terra,
o abandonou. Ele está passando a maior das dores. O seu interior está sendo trucidado. As dores do corpo nem importam tanto. Tamanha a dor que ele está sentindo no seu coração, o peso que há na mente dele. E enquanto isso ele está pensando em Judas, enquanto isso ele está pensando em Pedro, enquanto isso ele está pensando em Robson, ele está pensando em Raíssa, ele está pensando em Peterson, ele está pensando em Débora, ele está pensando nos seus filhos amados, a qual ele vai entregar a sua vida no Calvário. Ele está pensando nos todos os traidores de Cristo. Ele está pensando em todos eles. E apesar de sermos traidores de Cristo, Ele nos chama de filhos. Ele nos chama de volta para esse relacionamento. Ele fala: ei, esse pecado aí, esse passado, aquilo que o inimigo fica te acusando, ei, isso não importa. Eu te perdoo, eu te curo, eu te dou esperança, eu te dou alegria. Eu vou ressuscitar no terceiro dia, e juntamente você comigo. Juntamente você comigo. Ei, Cristo tem uma nova vida para você. E essa vida é juntamente com Ele. Então adore ao Senhor. Adore ao Senhor por um momento. Adore a Ele. Levante suas mãos e declare isso. A presença de Jesus é o que vale na nossa vida. Jesus, enche-nos nessa noite. Jesus, enche-nos nessa noite. Nós não queremos mais nada a não ser sentir a Tua presença. Jesus, venha, venha, venha. Nós queremos te sentir essa noite. Nós queremos. Oh! Esse mesmo Jesus, depois de ressuscitado, depois do terceiro dia, Ele estava de volta. E Pedro achava que tudo estava perdido, que o seu ministério estava acabado, de que ele não era mais digno de ser chamado filho. E quando Jesus ressurge, Ele manda um recado: avise aos outros e a Pedro. Eu não sei se você entendeu. Ele falou: avise aos outros e a Pedro. Especialmente a Pedro. Nessa noite Jesus te chama pelo nome, especialmente pelo seu nome. Ele te chama pelo nome nessa noite. Não importa como você chegou aqui, não importa como você está, Ele te chama pelo nome e Ele muda a sua história. E quando Jesus ressurge e fala com Pedro, Ele pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: tu sabes. E Ele pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Ele entrega uma das missões mais lindas a Pedro: ei, apacente a minha igreja. Ei, sobre a minha palavra edifica a minha igreja. Ei, agora eu te empodero para que você cure pessoas. Agora eu te empodero para que você liberte pessoas. E esse mesmo Jesus está nessa noite liberando esse poder sobre vocês. Ei, onde vocês colocarem a planta dos seus pés, o lugar não será mais o mesmo. Vocês mudarão atmosferas. Vocês mudarão o fundamento. Ei, aquilo que está errado nessa noite em suas mãos virá ao conserto, virá as habilidades para consertar essa sociedade. Então comece a clamar por Jesus. Ei, Jesus, eis-nos aqui, eis-nos aqui, eis-nos aqui, eis-nos aqui. Oh! Por um momento em uma só voz, vamos.
sobre você, Jesus. É tudo sobre você, Jesus. Que nós sejamos a contracultura dessa sociedade. Que nós sejamos a resistência dessa sociedade. Sobre os valores, sobre os princípios. Jesus, nós somos inconformados com essa sociedade e nós iremos transformá-la a partir da Tua Palavra. Nós iremos transformá-la a partir da Tua Palavra. Nós iremos transformá-la a partir da Tua Palavra. Há uma promessa de avivamento sobre esta geração e eu creio que nós somos parte desse avivamento. E que comece aqui, Jesus. Que comece em nós. Que comece em nós. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Será que você poderia aplaudir Jesus nessa noite? É, Jesus! É, Jesus! Mais forte! Mais forte! Glória a Deus! Brasil! 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 Oh, glória!